Praça Raul Soares, centro de Belo Horizonte. O nome homenageia o mineiro e ex-presidente do estado, como era chamado o cargo de governador na época. Inaugurada em 1936, é ponto principal do cruzamento de 4 avenidas importantes: Amazonas, Olegário Maciel, Augusto de Lima e Bias Fortes. A praça foi construída em estilo francês. O projeto do arquiteto Éric de Paula foi inspirado nos jardins europeus. O piso em mosaico português com motivo marajoara é o único da cidade. Em 2007 foi feita uma revitalização no espaço, que teve conclusão em julho de 2008. A obra foi escolhida pelos belo-horizontinos na primeira edição do orçamento participativo. Cerca de R$2,5 milhões foram investidos. Para muita gente, a mudança significou mais segurança e beleza para o centro da cidade. É um bom lugar para descansar e é muito bonito a gente ver a natureza, que essa água aqui é um lugar que é bom para a gente também refletir um pouco da vida, né? A transformação da Praça Raul Soares ao longo dos anos pode ser entendida como um processo de gentrificação. A palavra parece complicada, mas o sentido é simples. Ao pé da letra, a tradução significa enobrecimento. Ou seja, afirmar que foi gentrificado quer dizer que o espaço foi revitalizado e passou por uma redefinição de uso urbano. O conceito de gentrificação, ele é típico dos anos 60 e foi quando se começou a identificar uma tentativa de retomada destas áreas já degradadas ou já descaracterizadas dos seus usos originais ou primordiais, porque são regiões que, mesmo quando em desuso ou degradação, continuam tendo um valor econômico muito forte. Na paisagem da Praça Raul Soares, os traços modernos do edifício JK ganham destaque. O prédio, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, foi concluído na década de 1970. É um edifício, mas pode ser considerado como uma cidade vertical. São cerca de 5.000 habitantes, 2 torres, 1.086 apartamentos. Segundo o IBGE, o complexo é mais populoso do que 222 municípios de Minas Gerais. Pedro Moraes é arquiteto e morador do residencial. O encanto pelas edificações deu origem à tese de doutorado dele, que estuda grandes blocos de habitação vertical na América Latina do século XX. E o pesquisador conhece muito sobre a história do JK. Através de estudos, descobriu que o apartamento dele foi encomendado pelo próprio Niemeyer. Essa é a maior unidade do prédio. São 100 metros quadrados, bem diferente de outros apartamentos. O menor, por exemplo, tem 16 metros quadrados. Quando proposto em 51, o JK era uma tentativa de criação de um protótipo, de um modelo de moradia moderna, em que alguma parte dos serviços que acontecem dentro de um apartamento ou de uma casa fossem coletivos. Lavanderia, restaurantes e coisas desse tipo. Um modelo que hoje a gente chama de apart-hotel ou algo próximo disso, né? E que era voltado para uma camada de classe média, uma moradia de classe média. Só que dependia de um sucesso muito grande de vendas para que ele se viabilizasse no prazo que era pretendido inicialmente, né? E isso não aconteceu. Então ele foi proposto num momento de desenvolvimentismo e foi inaugurado no meio do regime militar. Momento no qual a reunião de 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, quanto quer que seja, num único lugar, não era visto com bons olhos. Foi necessário que houvesse uma intervenção do governo do estado na época para que o edifício ficasse pronto. Ou seja, IPSENG e outros órgãos do governo estadual precisaram entrar com dinheiro, comprar apartamentos para que se viabilizasse o final da obra. Com isso, o governo tinha uma ingerência muito grande. Aonde era para ser um museu de arte moderna, na época foi colocada a Secretaria de Segurança Pública por uma questão de controle social. E principalmente esses usos coletivos, que era esse espaço do museu, o salão que até hoje está para alugar, o que antes era um teatro acabou virando igreja evangélica, o centro comercial e outros lugares desse tipo, que teriam um caráter mais público, nunca foram revertidos ao uso que deveriam ter.
O JK também passou pela gentrificação, se olharmos sob o ponto de vista do perfil dos moradores. Já teve fama de abrigar moradores de reputação duvidosa. Hoje é muito procurado por artistas, designers, arquitetos e intelectuais que encontram no prédio histórico a moradia ideal, o que acabou mudando conceitos. Até pela mudança de visão das pessoas, né? A mudança da relação das pessoas com a cidade, a forma de usar a cidade, principalmente os jovens. Esse tipo de moradia passa a ser desejada e não mais evitada ou estigmatizada. A localização do JK é estratégica, fica próxima ao centro da cidade, do comércio do Barro Preto e de locais sofisticados no Lourdes. Até pela posição, ele ainda hoje é um marco urbano em Belo Horizonte, né? Pela altura do edifício, pela presença do relógio no topo do prédio, e essa localização que é limite, né? Limite do centro com o Barro Preto, com o bairro de Lourdes, com o Santo Agostinho. Então, ao mesmo tempo, você está à mesma distância, 2 quarteirões do Mercado Central, 2 quarteirões do Mercado Novo, 2 quarteirões do Diamond Mall. E já que o especialista citou o bairro de Lourdes, saímos do JK e subimos a Avenida Olegário Maciel. Alguns quarteirões à frente tem a sede do Clube Atlético Mineiro, um imóvel com mais de 50 anos e agora está de cara nova. O arquiteto Bernardo Farcasvolg assina a obra, que durou 2 meses e traz uma proposta mais leve e moderna. Ele explica que foi feito um retrofit. Aqui a ideia foi fazer um retrofit para requalificação da área. É um prédio de mais de 50 anos e a intenção da diretoria do Atlético, junto com a presidência, era realmente dar uma nova cara, sem interferir muito na estrutura existente. Então a gente partiu realmente para a proposta de encapamento. Isso quer dizer, vamos trabalhar com uma tela, uma coisa leve, de forma que a gente não esconda aquilo que está atrás, mas que crie uma nuance, né? Uma nuance de cheio de vazado, de escuro e claro, né? De vazios. E colocando por cima da própria sede, a sede branca com a tela preta, para criar essa referência, inclusive, às próprias cores do Atlético, da camisa do Atlético. Retrofitar imóveis antes era visto como uma tendência. Hoje é uma necessidade que cresce a cada dia. E o que a gente ganha com isso? Ganha que a gente consegue requalificar obras mais antigas, adequar elas a usos distintos que não aquele originalmente pensados, quer dizer, pode ter a readequação de uso, mas o principal é a requalificação da área urbana. Então você não está requalificando um prédio, você está requalificando a quadra, você está requalificando o bairro, você requalifica uma região, né? Então isso é uma coisa legal porque mostra que a gente pode modernizar e requalificar em cima daquilo que já existe. Assim como a sede do Galo, outras áreas do bairro de Lourdes passaram por inúmeras transformações ao longo dos anos. O bairro de Lourdes, região centro-sul de Belo Horizonte, é muito conhecido pelas boutiques famosas, pelos restaurantes chiques, e são vários aqui os exemplos de gentrificação. Temos prédios de alto luxo e também comércios que têm constante mudança. É isso? É uma característica curiosa é observar, nesse caso, por exemplo, a proximidade entre um prédio de alto luxo do bairro e um tipo de comércio, que não é aquele comércio local de consumo cotidiano, por exemplo, uma loja de consertos de roupa. Não, é um prédio que já foi moradia, já teve outras ocupações, hoje tem um grafite na fachada, que é aparentemente uma forma de expressão de arte marginal e de uma característica alternativa, e que, se a gente olha à primeira vista, pode até parecer incoerente, mas não é, porque este é um dos pontos também marcantes da gentrificação. É uma ressignificação daquilo que é marginal em determinados lugares e que aqui é expressivo de um estilo de vida alternativo, de gosto simbólico, de valor cultural. A cientista social explica que, além do bairro de Lourdes, o centro de Belo Horizonte também está em processo de gentrificação. Então, geralmente são grupos de pessoas ligados à arte, cultura, prestação de serviço, atuações intelectuais de modo geral, que preferem muitas vezes retornarem ao centro, reconfigurando estes espaços para moradia, principalmente. O conceito de gentrificação teve muito a ver com isso. Parcelas da classe média, londrina, nova-iorquina, reocupando estes lugares, prédios, regiões degradados pelo desuso do industrialismo, com fins de moradia. E aí, junto com isso, todo um comércio, um conjunto de serviços que vai
também alcançando e se aproximando destas novas ocupações. Geralmente restaurantes, bares da moda, delicatessens, cafeterias, livrarias. Essa é uma dinâmica que você encontra nos antigos centros de todas as grandes cidades. Outras características que não aquele uso popular. E aí viram lugares de turismo, inclusive. No próximo bloco, vamos ao centro de Belo Horizonte. Você vai conhecer melhor prédios que foram retrofitados e áreas gentrificadas, 2 fenômenos que traduzem as grandes cidades como áreas em constante mutação. Em 2016, você vai votar de um jeito mais seguro e moderno. A identificação vai ser feita com a sua digital. A urna eletrônica agora tem a biometria, então é necessário fazer o cadastro. Tenha em mãos o documento de identidade oficial com foto, comprovante de endereço, comprovante de quitação militar para homens maiores de 18 anos que forem fazer o título pela primeira vez. O processo é bem rápido, vai ser coletada a impressão digital de todos os dedos. Os dados vão diretamente para o sistema do TRE. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o serviço é oferecido de 1 até 5 da tarde. Dúvidas? De qualquer cidade de Minas, Disque Eleitor 148. Região central de Belo Horizonte. Essa é a Praça Rio Branco, popularmente conhecida como Praça da Rodoviária. Por aqui passam centenas de pessoas todos os dias. O movimento está ainda maior desde que a Rua Santos Dumont foi fechada para veículos e estações do MOVE foram instaladas. A área foi toda reformada e a rua, que fica no coração do centro da cidade, ganhou cara nova. Na esquina da Santos Dumont com Afonso Pena e bem em frente à praça está o edifício Excelsior, estrutura construída em 1965 e que já funcionou como companhia de seguros e como um hotel. O prédio histórico também passou por repaginação e logo na entrada, traços de modernidade. A porta é uma obra em chapa de ferro do artista Jorge dos Santos, um dos nomes mais importantes da arte mineira contemporânea. Aqui já funcionou um hotel e hoje é um prédio residencial. São 152 apartamentos em estilo de lofts, ou seja, o Excelsior foi retrofitado. Esse é o termo correto para dizer que o prédio foi modernizado e passou a ter um novo uso. Olha, sem dúvida, o conceito do retrofit busca manter tudo aquilo que é de boa qualidade, tudo aquilo que está no lugar correto e só modificar aquilo que é necessário. Acho que esse é o conceito, é que se tenha um custo menor e que se tenha um produto viável para o bolso do consumidor, acessível. O retrofit é uma solução econômica e sustentável. Vários itens são mantidos, como o chão em mármore, que é original. Já o revestimento foi reaproveitado. Esse elevador é de 1965, foi reformado e está em perfeitas condições de uso. As janelas foram reaproveitadas e mantêm o mesmo estilo antigo. Elas são amplas e sem grades. Com isso, os lofts ficam mais iluminados. Uma película nova foi instalada e evita o calor excessivo. Essa alternativa reduz o custo de reformas, ajuda na economia de energia elétrica e mantém a identidade do prédio. De forma que ele acaba sendo menos impactante para o meio ambiente. Mas, fundamentalmente, ele também ele constitui um melhor uso da cidade. Porque você coloca as pessoas morando onde já se tem todos os serviços, todo o comércio, diminui a necessidade do morador de pegar o carro, diminui inclusive a necessidade de pegar o transporte coletivo. A pessoa passa a poder se servir, ter o seu lazer, ter o comércio, ter o serviço
nas proximidades de onde mora. O engenheiro explica que as reformas do prédio e a adaptação para um edifício residencial em pleno centro dão uma cara nova para a cidade. O centro acabou sofrendo uma debandada, uma fuga das empresas, das grandes empresas, dos grandes bancos, dos serviços, né? E isso acabou deixando vários edifícios vazios, abandonados, e a habitação vem usando de uma oportunidade. Transformar a área habitável transformar a área em ocupada 24 horas. Isso dá segurança, dá qualidade à própria área pela sua própria ocupação. Em Belo Horizonte, o retrofit começou a ser feito nos anos 2000. Além da Excelsior, outros edifícios no centro da capital também passaram por modernização e alteração de uso. O edifício Chiquito Lopes, na rua São Paulo, era a antiga sede da Vale e hoje é um residencial. O famoso Balança Mas Não Cai, localizado na rua Tupis com a Avenida Amazonas, também foi retrofitado. Se a gente pensar em futuro, a gente está falando em quê? Principalmente em centralidade. O que hoje a gente quer como morador de uma grande cidade? Eu quero morar, trabalhar e me divertir tudo próximo da minha casa. Evitar pegar o carro, porque o grande problema das grandes cidades é a mobilidade urbana, né? Esse talvez seja o ponto principal. Na hora que a gente fala em gentrificação e requalificação de centro, nós estamos dizendo o seguinte: em vez de eu estar construindo novos prédios muito longe da região central, e a pessoa vai morar longe, vai ter que pegar transporte público e tudo, é criar a condição para que essas pessoas possam morar, trabalhar e se divertir no centro. E o retrofit, ele é essencial para isso, para reocupar os prédios que estão vazios hoje. Esse hotel de luxo foi planejado por Farkas Volge e fica na Avenida do Contorno, próximo aos shoppings populares. O prédio foi todo modernizado. Eram 3 elevadores e agora são 7. Na fachada, a cerâmica foi substituída por vidro espelhado. O hotel está em uma área da cidade que requer melhorias. E a expectativa é de que o hotel contribua agregando valor, o que seria um processo de gentrificação. Mas gentrifica muito, muito. Esse projeto do Golden Tulip, inclusive, ele teve até uma posição um pouco mais interessante, porque ali o objeto era muito importante, mas o principal era o entorno. Por quê? Porque ali realmente vai haver uma requalificação muito grande quando o prédio estiver em operação. Requalificação em que sentido? Nós estamos mudando o público. É um hotel de 4, 5 estrelas, eu tenho um heliponto que foi aprovado, homologado, eu tenho uma área de eventos e convenções com mais de 3 mil metros. Então vai trazer um tipo de público para aquela região que hoje não frequenta. E se hoje estará lá frequentando, o que vai fazer? Vai buscar um restaurante na região, uma lanchonete, vai querer sair à noite, e isso vai buscando o quê? Uma motivação para que outras pessoas também entrem nesse processo de gentrificação. E na região do centro é o principal. Pelo centro da cidade, percebemos alguns processos de gentrificação, com a revitalização de áreas, como o entorno do Mercado Central e do quarteirão da Avenida Amazonas entre a Praça da Estação e a Rua São Paulo. Embelezar canteiros e fazer mudanças que beneficiam os pedestres, como as faixas elevadas, são ações do poder público para incentivar o enobrecimento da área. Muitas grandes cidades vêm tentando, de alguma maneira, induzir o processo de gentrificação. Nos anos 60, 70 e em algumas grandes cidades, ele é mais ou menos espontâneo, mas às vezes ele é induzido pelo poder público com um mecanismo, por exemplo, de rezoneamento. Então, regiões que têm uma certa característica de uso têm um zoneamento alterado para incentivar novos investidores. Consequentemente, o valor que você pode obter sendo dono daquele imóvel por meio da locação para um pequeno comércio de conserto de sapatos, por exemplo, ou de uma pequena lanchonete de um imigrante, é infinitamente menor do que aquele que você pode obter, no caso de uma cidade como Nova York, por exemplo, locando para uma rede de cafés internacional. Então, os valores de aluguéis são vertiginosamente alterados e tudo que está no seu entorno também vai ganhando, ao longo de alguns anos, uma outra cara.